Olá, pessoal. Voltamos então aqui com o tópico 3 do nosso módulo 5 de liderança. Vamos falar um pouquinho sobre modelo de feedback. O bom líder, ele tem que dar feedback, ele tem que aceitar também receber feedback. Então, é importante a gente falar sobre isso. Mas o que é o feedback? É um retorno construtivo sobre o desempenho de uma pessoa, é uma palavra inglesa que pode ser traduzida com os comentários, a avaliação dada a respeito dos resultados obtidos em determinada atividade. Então, a gente fala muito sobre feedback, tem que dar feedback, tem que receber feedback, mas a ideia é que você sempre tenha atenção que você, como líder, você precisa trazer um retorno construtivo para o seu liderado, para que a relação entre vocês possa ser cada vez mais saudável e construída da melhor forma. Feedback nada mais é do que comunicação, ele segue o processo de comunicação normal. Lembrando que ele não é uma palestra, você não tem que ir lá, sei lá, falar sobre horas e tal. Não, você tem uma mensagem para passar. Você vai chegar para a pessoa, você vai ser o emissor, você vai utilizar um canal, pode ser a língua falada presencial, pode ser uma mensagem escrita pelo e-mail ou pelo WhatsApp, por exemplo. Essa pessoa vai receber essa mensagem e ela vai ler. E aí vem o feedback, ela dá um retorno. Da mesma forma, se alguém fez uma atividade para você, explicou para você como foi feito, e você vai dar o retorno para a sua pessoa, se foi bem feita ou não. Então, o que a gente precisa destacar aqui é que o conceito de feedback é de comunicação. Para que você evite não começar o diálogo tendo uma certeza de que vai ter uma conclusão específica, como é uma palestra, né? Tem início, meio e fim, não. Você vai trazer as suas impressões, a pessoa deve trazer também a opinião dela, o comentário dela, as explicações ou justificativas, e você vai chegar a um ponto específico aí. E qual seria a forma eficaz de comunicar expectativas de desempenho, já que quando a gente fala em feedback, geralmente ligado à liderança, é quando você vai dar um retorno para a pessoa do que você estava esperando dela e como ela desempenhou aquela tarefa. Então, vale a pena a gente sempre pensar de uma forma interessante de como passar essa informação, como transmitir as nossas expectativas. E isso tem a ver com a comunicação assertiva, que a gente já falou, com a escuta empática também. A qualidade da relação depende da quantidade de feedbacks dados e recebidos. Se você, com os seus liderados, com a sua equipe, você quer aprimorar ainda mais a relação entre vocês, tornar uma relação mais cheia de resultados positivos, dê mais feedbacks. Se você der mais feedbacks para a sua equipe, você vai conseguir obter melhores resultados, vai aproximar ainda mais uns dos outros e vai criar essa relação de segurança, de confiança entre vocês. Isso é muito importante. A cordialidade também é parte integrante do bom feedback, né? Você ser educado, cortês, civilizado na hora de passar a sua opinião para o outro ajuda muito na recepção do outro e como o outro vai usar isso para mudar, enfim, para transformar a sua forma de lidar com as coisas. Então, vale a pena você ser bem cordial, bem educado na hora de passar um feedback. Contato visual é importante, olho no olho, sempre muito importante, para que a pessoa se sinta segura e veja que você está sendo sincero e honesto na sua fala, naquilo que você está transmitindo como opinião ou como feedback. Algumas pessoas precisam de mais feedback do que outras, né? Porque, às vezes, alguns entendem rapidamente uma situação ou uma devolutiva sua e outros não. E, às vezes, a gente precisa estar atento a isso, para reconhecer no outro essa necessidade de que a gente dê maior atenção, explique um pouco melhor, enfim, faça um feedback mais pontual. Não negar feedback, né, é muito importante. Esse é um dos pontos mais sérios. Porque quando você não fala nada, quando você não comunica, isso já é uma comunicação, porque parece que se a pessoa não tiver um bom conhecimento sobre você, sobre a sua realidade, ela pode achar que você não quer falar com ela, ou que você ficou chateado, ou enfim, de alguma forma. Então, essa imagenzinha aqui, ela representa um pouco isso, né? O bonequinho diz bom dia, e a outra bonequinha está sorrindo, feliz, mas ela talvez não tenha ouvido. E aí ele fica, não, ela nem me falou nada, será que ela está chateada comigo? Será que ela não gosta mais de mim? Então, tomem atenção com isso. Se você não fala nada, isso já é um retorno. Então, é bom a gente tomar cuidado com essa falta de atenção também. E como saber se falta feedback nessa relação, ou no trabalho, ou na sua relação com o seu liderado, ou com o seu chefe, com o seu líder, né, com o seu gestor?
Quando você está com dificuldade nos relacionamentos, isso já é um bom indício de que tem uma falta de feedback aí nessa relação. Quando há pouca iniciativa, talvez você não esteja dando um bom feedback para essa pessoa e a pessoa não esteja sendo pontual nas suas ações, não esteja tendo aí uma boa iniciativa. E a linguagem corporal também. A sua linguagem corporal, a linguagem corporal do outro demonstra se vocês estão tendo feedback ou não. A gente falou bastante sobre isso, sobre a comunicação não verbal e a linguagem corporal. Então, vale a pena pensar e repensar sobre isso. E como dar feedback? Né? A questão é que você tem que ter atento para você e para a pessoa também, que nunca vai ser sobre a pessoa, mas sobre o comportamento, aquela questão pontual que ela fez ou que ela deixou de fazer, que você está dando feedback. Não é a pessoa como um todo, ela não representa aquela situação em específico. Partindo desse princípio, você já passa a respeitar mais e trazer a realidade para aquele ponto. E alertar a pessoa de que você está falando sobre o comportamento dela e não sobre ela como um todo. O feedback também ele nunca é sobre o outro, mas sobre a sua percepção do outro. Então, tome bastante cuidado antes de dar um feedback, tentando perceber qual é a sua percepção, o que você está querendo transmitir, o que você quer falar na sua opinião, ok? Aqui tem uma imagem que mostra, né? Uma pessoa dizendo que aquilo é um 6 e o outro dizendo que é um 9. E os dois vão brigar até o fim da vida sobre isso, porque ambos estão certos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E como dar um feedback construtivo? Aqui tem um passo a passo, né? Para que você possa dar esse feedback construtivo. Algumas pessoas chamam esse tipo de feedback construtivo de feed forward, né? Que significa não apenas comentar sobre o desempenho de uma pessoa, mas também dar ideias e orientações visando o seu desenvolvimento e melhoria. Isso tem a ver com construir a pessoa, né? Tem esse caráter construtivista. Então, o primeiro passo é, na hora de conversar com a pessoa, descreva a situação, evite falar pelas costas e não generalize. Por exemplo, eu percebi que você estava irritado com um cliente no telefone. E não, você é sempre rude com os clientes. Então, tente trazer a situação para um ponto para que você possa começar a conversa com a pessoa descrevendo a situação para que ela entenda o porquê desse feedback. Segundo ponto, fale como isso te afetou. Né? Você pode ser como você pode falar como você se sentiu, ou então como o impacto que isso teve nos negócios ou em outros colaboradores, enfim. Pegue a situação e mostre qual foi o resultado dela, ou para você, ou para os outros, ou para o negócio como um todo. Terceiro, peça ideias de opções e soluções. Ao invés de dizer o que eles têm que fazer, peça que eles deem ideias para solucionar o problema. O que você pode chegar para a pessoa, explicar a solução, e aí você pergunta para ele, o que você pode me indicar para que a gente possa resolver isso? O que você pode fazer? O que eu posso te ajudar? Né? Para que não fique pesado e nem fique com aquela situação de que você está ordenando a pessoa a agir dessa forma ou da outra, ok? Peça para ela trazer ideias que com certeza vocês vão chegar a um acordo em comum. E por último, defina um plano claro de como melhorar e crie ações específicas que vocês possam colocar em prática, né? Para que ambos construam essa relação e esse feedback possa trazer um bom resultado, ok? E quais são os tipos de feedback que a gente vai encontrar aí mais recorrentes? A gente tem o positivo, que é quando você tem o objetivo de reforçar um comportamento, por exemplo. Parabéns pela meta alcançada, percebi seu esforço e fico feliz por tê-lo na equipe. Então, esse é um feedback positivo. O feedback corretivo, que tem o objetivo de modificar um comportamento. Então, sempre essa frase, por exemplo, sempre admiramos seu trabalho, mas o tratamento inadequado dado ao cliente expôs a imagem da empresa. Posso contar com você para que isso não mais ocorra? Aí você pontuou a situação, trouxe um comportamento que você sugere para modificar. Terceiro item, quando o tipo de feedback é insignificante, quando ele é vago, genérico e não causa efeito positivo. Você é muito bom, continue assim. Então, não ajudou muito a pessoa nem a ser melhor e nem trouxe o reconhecimento, de fato, para reforçar aquele comportamento que ela teve. E tem um dos piores aí, que é o tipo de feedback ofensivo, que ele é agressivo, desrespeitoso, desmotivador. Se não seguir as normas, será desligado. Então, é aquela pessoa agressiva, ofensiva. E esse tipo de feedback nunca ajuda, pelo contrário, até atrapalha a relação da pessoa com os outros, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
E qual é a importância do feedback para as novas gerações, as gerações dos gamers, né, os mais jovens? A gente pode sempre criar um paralelo com os games e a questão do feedback. Quando você pensa em ter expectativas claras, na geração gamers, eles entendem isso como deixar bem claras as regras do jogo. O jogo tem que estar claro para que você possa conquistar as fases e chegar até o fim daquele jogo. Quando você pensa em níveis de desafio de acordo com o desempenho, a gente pensa em passar para a próxima fase, para o next level, né? Você conquistar aquela fase e alcançar a próxima. Então, na mentalidade dos gamers, é bem isso. Você criar níveis de desafio para que a pessoa possa, com o desempenho dela, ir aumentando, aumentando e ganhando cada fase. Dê o feedback corretivo, né? Mostre para ele que se ele não cumprir isso, ele vai perder vidas. Isso no videogame acontece muito. Quando você erra ou comete algum deslize, você perde uma vida e tem que voltar para o começo ou para aquele ponto onde você tinha salvo o jogo. Então, dê o feedback corretivo para que ele possa ganhar, né? Voltar e seguir para uma nova fase. E dê recompensa ao final, né? Sempre que a pessoa executar bem a tarefa, ela busca também esse reconhecimento, esse ganho do jogo, né? Então, vale a pena você trazer essa recompensa ao final. E o que não fazer no feedback? Esperar muito tempo para dar o feedback é horrível. Você, sei lá, passar um tempão, daqui a 2 meses, dar um feedback de uma coisa que aconteceu, a pessoa nem lembra mais. Então, se for para dar o feedback, talvez não naquele momento, porque a pessoa está muito emocionalizada, está muito emotiva, deixa para o outro dia, mas não deixa passar muito tempo não, porque senão perde o efeito. Na hora de dar o feedback, não seja emotivo, tente ser coerente com a situação, com o momento, para não tornar a situação algo que talvez não combine com o momento. Somente dê feedback positivo quando precisar ser corretivo, né? Então, assim, não faça isso, de dar um feedback positivo quando você precisava, na verdade, corrigir a pessoa, porque senão a pessoa vai achar que você está reforçando o comportamento dela e ela vai continuar agindo dessa mesma forma. Então, tome bastante cuidado com isso. E evite comparar as pessoas com os outros, ok? Você e fulano, você é melhor do que fulano, ou fulano é melhor do que você. Então, tome cuidado, porque senão é um tipo de feedback bom, cria uma competição que muitas vezes não é saudável para quem está envolvido nisso. E deixa eu voltar aqui o nosso slide. Mantenha sempre essa visão de que o feedback ele é algo importante para ambos, né? Tanto para você que está emitindo, quanto para a pessoa que está recebendo. Então, vale a pena você tomar bastante cuidado com o que você emite, com a mensagem que você emite, com o que você está passando para essa pessoa, ok? Então, o que a gente vai ter mais aqui é o nosso fórum. A gente tem o fórum da nossa atividade de hoje, que é você trazer para a gente como é que você trabalha essa questão do feedback. Você costuma dar feedbacks? Você é coerente na hora de dar o feedback? Você passa a informação de uma forma positiva? Como é que você faz isso? Ok? Então, entra lá no fórum, compartilha com a gente a sua opinião. É importante para que todos nós aprendamos e consigamos crescer um pouco mais. Ok? E é isso. A gente fecha, então, o nosso tópico de hoje e a gente se vê no próximo tópico. Grande abraço.